Vamos ao episódio 20 da série Primeiras Frases em Japonês. E agora nós vamos aprender uma outra forma de fazer uma negação, que é uma forma mais usada na linguagem escrita. Ela pode ser formal ou informal, dependendo de um elemento que eu vou mostrar para você. Mas apesar dela ser usada mais na linguagem escrita, ela pode ser usada na linguagem falada também. Eu vou explicar aqui para você em detalhes. Vamos começar pela primeira frase, que temos aqui. それは簡単ではない. Isso não é simples. Começamos com a palavra sore, que significa isso. Aí temos aqui a partícula wa, porque eu estou falando sobre isso. Aí temos aqui a palavra kantan, que significa simples, ou também utilizado no contexto de fácil, ok? Você quer dizer que alguma coisa é fácil ou alguma coisa é simples, você utiliza essa palavra. Entretanto, ela está aqui de forma negativa, ok? Dewanai, que é um negativo do desu, que a gente aprendeu já, né? Ou seja, estou falando que não é simples, não é fácil. A gente já até viu numa outra aula a versão mais usada na fala, que é janai, ok? Então, esse dewa, ele vira ja, beleza? E aqui, esse wa, ele é lido como se fosse partícula, porque na origem dessa estrutura, na essência dela, ela é uma partícula, mas não vem ao caso aqui agora essa construção, porque ela não é necessária. À medida que você fica mais avançado no idioma, você vai entender isso com facilidade. Por enquanto, guarda o bloco. Quando eu falo dewanai, eu estou negando alguma coisa, e essa letra ha aqui, ela é na verdade a partícula wa, ok? Próxima frase. Warai goto dewanai yo. Não é coisa para se rir. Então temos aqui primeiramente a palavra warai goto. Significa coisa para rir ou coisa engraçada, né? Já apareceu essa palavra anteriormente. Ela é derivada aqui do verbo warau, que significa rir. E essa palavra aqui, koto, significa coisa, ok? E aí ele está falando que não é coisa para se rir, né? Ó, não é. A ideia do não é vem desse dewanai. E aí esse yo aqui no final, ele é partícula de fim de frase para dar um pouco de sentimento, né? E ele dá uma ideia de assertividade, uma ideia de exclamação, né? Uma ideia, ó, isso não é coisa para se rir, viu? Né? Esse viu no final, ele é semelhante a esse yo utilizado aqui na frase, beleza? A questão dela ser usado mais na linguagem escrita ou mais na linguagem falada. Dewanai, ele é mais usado na linguagem escrita. Só que, sabe quando a gente quer falar com alguém e a gente quer ser, tipo, falar certinho, né? Sem nenhum tipo de abreviação, nenhum tipo de nada? A pessoa pode falar desse jeito, né? Por exemplo, ao invés de falar para casa, eu falo vou para casa, certinho, né? Então, sei lá, irei para casa. Estou usando a linguagem escrita na linguagem falada, para ser bem, para a pessoa prestar atenção no que eu estou falando, né? Então ele pode usar dessa forma. Ou então, claro, essa forma é usada também se a pessoa está fazendo um discurso, se ela está apresentando um jornal, né? Ou seja, ela não se restringe só à linguagem escrita. Ela é usada por pessoas falando quando elas estão usando o japonês 100% absolutamente correto. Beleza? Próxima frase. Watashi no kasa dewanai desu. Não é meu guarda-chuva. Então, temos aqui watashi, significa eu. Depois nós temos kasa, significa guarda-chuva. E aí temos o dewanai, que dá a ideia de não é. Então, não é o meu guarda-chuva, tá? Ó. Watashi no kasa dewanai. Aí temos esse desu no final. Para que serve colocar o desu no final? Para deixar mais formal. Então, sem o desu fica mais informal. Com o desu fica mais formal. Beleza? Próxima frase. Are wa kuruma dewanai desu. Aquilo não é um carro. Temos aqui a palavra are, significa aquilo. Aí temos aqui a partícula wa, né? O assunto principal, estou falando sobre aquilo. Temos aqui kuruma, que significa carro. Aí temos aqui dewanai, né? Dando a ideia de não é. Então, não é um carro.
E o des no final aqui deixa formal. Próxima frase. Kimi no doryoku wa muda de wa nai. O seu esforço não é em vão. Como que fica essa daqui? Temos aqui a palavra kimi, que significa você. Depois temos aqui doryoku, que significa esforço. Então, kimi no, partícula no. Então, o esforço seu, o esforço de você, seu esforço. Partícula wa, porque eu estou falando sobre ele, né? Aí temos aqui mudar. Essa palavra significa inútil, em vão, sem sentido, sem significado, ok? E aí temos aqui no final o de wa nai, para dar a ideia de não é. Então, falando sobre o seu esforço, ele não é inútil. Kimi no doryoku wa muda de wa nai. Beleza? Próxima frase. Inu wa ningen de wa nai. Cachorros não são seres humanos. Temos aqui a palavra inu, que significa cachorro. Aí temos aqui a partícula wa. Estou falando sobre o cachorro, né? Aí temos aqui ningen. Significa ser humano, ok? Pessoas. E aí o de wa nai no final, dando a ideia de que não é. Então, falando sobre cachorros, não é ser humano. Próxima frase. Matsumoto-san wa haisha de wa nai. O senhor ou senhora Matsumoto não é dentista, né? Então, temos aqui um nome próprio, Matsumoto. E temos o san. Esse san dá a ideia de senhor ou senhora. E o nome da pessoa. Ok? Matsumoto. Matsumoto-san wa, partícula wa. Aí temos aqui haisha. Significa dentista. Ok? Só por curiosidade, essa primeira palavra aqui, ha, significa dente. Isha significa médico. Então, médico do dente. Haisha, ok? E temos o de wa nai aqui que dá a negação. Então, não é dentista. Próxima frase. Ane wa kokousei de wa nai. Minha irmã mais velha não é estudante do ensino médio, né? Temos aqui ane. Significa irmã mais velha, ok? Ane significa irmã mais velha. Pode encontrar one-san também, com o mesmo kanji. Significa a mesma coisa, irmã mais velha, né? Troca a leitura do kanji de acordo com a palavra que ele tá. Aí temos aqui kokousei. Significa estudante do ensino médio. Ok? Koko significa ensino médio. E quando coloca esse se no final, dá a ideia de estudante. Então, estudante do ensino médio. De wa nai, não é. Então, ela não é estudante do ensino médio. Próxima e última frase. Chugoku go wa bogo de wa nai desu. O chinês não é minha língua nativa. Temos aqui a língua chinesa. Chugoku go. Significa língua chinesa. Inclusive, a palavra China, né, o nome, o país, é Chugoku. Significa China. Aí temos a partícula wa, falando sobre a língua chinesa. Aí temos uma palavra aqui que significa língua materna, língua nativa, que se diz bogo. Olha só, bogo, beleza? Analisando os ideogramas que formam essa palavra, o primeiro é o que significa mãe. E esse aqui, o go, ele significa idiomas, né? Palavras e coisas do tipo. E aí temos o de wa nai, indicando que não é, né? Talvez a pessoa que estava falando em chinês, mas aí ela queria deixar claro que o chinês não é a língua nativa dela. Chugoku go wa bogo de wa nai desu. O chinês não é minha língua nativa. Então é isso, esse é o episódio 20, né? A aula de número 20 dessa série aqui. Deixa um comentário com as suas dúvidas, dizendo o que você está achando. Clica no gostei, se inscreve no canal se você não está inscrito. E eu vejo você na próxima aula, aula de número 21, beleza?